Comentando a lição de segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Não ficará pedra sobre pedra. O Templo de Jerusalém foi edificado por Salomão no ano 1005 a.C., depois reconstruído por Zorobabel em 515 a.C. e, posteriormente, restaurado por Herodes o Grande a partir do ano 20 a.C. O historiador Flávio Joséfo narra a respeito da restauração do Templo de Jerusalém por Herodes o Grande e o descreve com singular precisão em sua obra História dos Hebreus, e relata o seguinte: à frente desse soberbo edifício parecia a de um palácio real. As duas extremidades de cada frente eram mais baixas que o centro, e esse centro era tão alto que os que estavam em frente do templo ou que para lá se dirigiam podiam vê-lo, embora estivesse muito longe de vários estádios mesmo. A arquitetura dos pórticos era quase semelhante ao resto. Viam-se tapeçarias estendidas de diversas cores, adornadas de flores, de púrpura, com colunas entre elas nas cornijas, das quais pendiam ramos de videira de ouro com seus cachos e suas folhas tão bem trabalhados que nessas obras tão ricas a arte nada ficava a dever à natureza. Era, por assim dizer, uma estrutura surpreendente e imponente. Como os discípulos reagiram à declaração de Jesus sobre o templo? E qual é a relevância da resposta que Jesus lhe deu? Veja Marcos capítulo 13, do versículo 1 até o 3. Diante das palavras de Jesus, os discípulos reagiram com surpresa e perguntaram quando ocorreriam essas coisas todas. E Jesus apresentou-lhes as cenas do fim do mundo, com guerras, fomes, perseguição, e pediu deles fé e perseverança. Jesus sabia que os discípulos viam essa estrutura como símbolo da nação e aparentemente indestrutíveis. Mas Jesus disse com tristeza que tudo aquilo seria destruído, e assim aconteceu no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. E segundo o historiador Flávio Joséfo, morreram cerca de 1.100.000 pessoas na invasão de Jerusalém e na destruição do templo. Jesus não se demorou muito nessa narrativa da destruição do templo, mas gastou mais tempo falando do preparo que eles deveriam ter no ministério para suportar e superar todos os obstáculos que eles teriam a fim de estabelecer a igreja cristã. E não seria fácil, pois haveria perseguições, julgamentos e até morte. Jesus, no entanto, prometeu a presença do Espírito Santo, dando assessoria aos discípulos para suportar as provas. Os crentes não se distinguem do resto da humanidade por considerações como pátria, idioma ou costumes. Vivem em seus próprios países, mas como forasteiros. Assumem todas as responsabilidades como cidadãos. Sofrem tudo como estrangeiros. Passam a vida na terra, mas são cidadãos do céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas em suas vidas cumprem além do que as leis estipulam. Amam a todos os homens e por todos são perseguidos. Não são compreendidos e sim condenados. São assassinados e, no entanto, são vivificados. Jesus mostrou que o povo de Deus deve ficar confiante na proteção divina até os últimos dias, até o fim. Que Deus nos abençoe.